Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que faz parte aqui de um debate nascido de um dos nossos vídeos, que eu acho que é um debate muito importante aqui para o Brasil contemporâneo, para as pessoas, né? Angeline Negreiros, pelo que entendi, você está fazendo uma crítica aos cristãos que são contra a psicanálise. Eu sou cristão também e tenho as dúvidas se as duas coisas se encontram. Cogitei até a possibilidade de fazer um curso nessa área, mas tenho receio disso ser contra a palavra de Deus. O Bruno responde, achei isso hoje, já estou quase formado na área, isso me deixou preocupada. Freud, em seu livro O Futuro de uma Ilusão, deixa claro que as doutrinas cristãs não passavam de delírios de massa desamparada. Para o crente fundamentalista que crê na suficiência das escrituras, estas são a base de toda a fé e prática. Formam um conjunto de preceitos, normas e princípios que regem nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 19, 105. Eu creio na Bíblia, mas não deixo de estudar coisas voltadas para a psicologia, neurociências. Só busco ter cuidado para não acreditar em algo que vá contra os princípios bíblicos. Daí tem uma réplica. Alguns amigos cristãos estão questionando que a psicanálise não é de Deus, e eu estou fazendo um curso de psicanálise, onde a gente fala sobre psicose e outras coisas. Para mim, vim buscar Deus e o meu pastor, mas ouvindo você falar sobre o tema, não dei muita importância. Bom, gente, aqui tem um debate, né, sobre teologia e psicanálise, né, sobre as formas religiosas e a psicopatologia, e a psicologia. Um debate muito importante, vamos dizer assim, relevante para as duas áreas. Então a gente poderia mudar a chave e também incluir, sei lá, as religiões afro-brasileiras e suas experiências de transe, as religiões espíritas e a mediunidade, quer dizer, tantos outros pontos de encontro, aliás, que já foram palco aqui de perguntas no canal, colocam essa questão. É muito importante, então vamos tentar distinguir as coisas, né? O que é um sistema de crenças dos nossos analisantes, dos nossos pacientes, e que a gente poderia dizer assim, olha, é como a medicina. A gente cura as pessoas, cuida das pessoas, e a crença delas é importante porque é importante para elas. Portanto, a gente vai ter aí um ponto de vista que é assim, parecido com aqueles que os antropólogos usam para entrar numa outra cultura. Dizer, olha, aqui vale, né, o ponto de vista desse outro sujeito. É na moeda neurótica dele que a gente conversa, é na língua dele que a gente se esforça para posicionar e reposicionar as questões. Mas, mesmo assim, né, no caso, então, começando com uma comparação com a medicina, a gente vai encontrar oposições, né? Por exemplo, aqueles que não admitem, por uma leitura textual, literal, das escrituras, transfusão de sangue, né? Então, nesse caso, isso seria ofensivo e a gente tem, então, uma zona de atrito com procedimentos médicos, que às vezes podem salvar uma vida, né? Contra crenças religiosas que, por vezes, podem afetar ou pôr em perigo uma vida. A gente pode dizer assim, mas até o próprio conceito de vida e a força e importância que ele tem para nós, é para nós. Né? Tem culturas onde, enfim, a vida não é um valor assim tão importante. Tem épocas onde a vida também não é um valor tão indiscutível. Então aquela pessoa pode dizer assim, mas a verdadeira vida em Cristo começa depois, então prefiro que meu filho não faça transfusão, não faça esse procedimento médico, porque eu vou estar assim salvando ele. Eu vou estar salvando aquilo que é mais importante para mim nele, que é a sua, vamos dizer assim, a sua alma, seu destino na eternidade do juízo final. Bom, vamos separar isso de um lado e colocar do outro as pesquisas, né, do Pierre Janet, de outros tantos antropólogos da medicina, dizendo assim, olha, vários dos
das experiências retratadas como mágicas, místicas, religiosas, elas se assemelham muito a sintomas. Tá? Por exemplo, sintomas alucinatórios, né? Vozes. Como distinguir, né? Ou que discussão seria essa? Tem uma voz falando comigo, ela pode ser a voz na sarça ardente, que me transmite as leis, né? No caso aí do Moisés, ela pode ser uma alucinação, né? Um fenômeno clínico tão comum nas psicoses. Né? Assim como, né, e isso a gente vai encontrar várias vezes no Freud, a gente vai ter determinadas crenças que assumem um feitio delirante. A gente viu aí recentemente crenças anti-vacina que têm um perfil delirante. Crenças contrárias a procedimentos de proteção da vida que têm uma dimensão delirante. Mas vamos então juntar as duas coisas. Tanto num caso quanto no outro, né? Quer dizer, a psicopatologia das experiências religiosas e a maneira como a gente interpreta a lei, né? Porque no fundo é isso que vai estar em jogo. Né? Aqui foi colocado, eu tenho para mim que é de Deus aquilo que está nas escrituras e está, enfim, dito literalmente daquela maneira. A gente pode dizer, isso são dois parâmetros importantes para a psicanálise. Como as pessoas se relacionam com a lei, né? E a lei aí vai ter uma zona de conversa. Né? Quer dizer, qual é a lei que vale? Né? Divina, humana, do meu, do outro, a lei cultural, qual é a lei das leis, quem é que fez a lei? E o que a gente vai encontrar nesta matéria, né, é, assim, diversidade. Né? O que a gente vai encontrar é pluralidade. Né? Então, em vários momentos, por exemplo, aqui citado, né, Futuro de uma Ilusão, o Freud vai falar de uma incidência possível da religiosidade na vida da pessoa, né? Que é aquela incidência ligada à produção de ilusões. Mas, no comentário, não fica bem representado o fato de que o Freud diz que as ilusões são muito importantes na vida das pessoas. As ilusões não são exatamente sintomas, as ilusões não são exatamente formações delirantes, as ilusões são formações de ideal, né? São formações que envolvem uma certa indeterminação e que facultam que em muitos momentos a gente enfrente o sofrimento, a gente enfrente a incerteza, a gente enfrente a angústia. Ou seja, a ciência também não é desprovida de ilusões. A ciência tem também as suas metafísicas, mas a psicanálise nesse debate vai se colocar assim, do lado daquelas que entendem a provisoriedade e a variedade das formas de relação com a lei. Por exemplo, a gente poderia dizer assim, que há diferentes maneiras de dizer que as coisas são de Deus ou não são. Há maneiras em que a convicção é inabalável, em que não há espaço para dúvida sobre a fé. Há maneiras em que, se você se permitir pensar além daquilo que está dito, e raramente é só o que está dito, em geral vem a mediação do pastor, a mediação da sua comunidade, a mediação da história, a mediação do seu percurso biográfico, a mediação do teu tipo de escolaridade ou da tua ascendência histórica. Né? Quer dizer, é difícil a gente imaginar alguém lendo um texto sem essas mediações. Então, quando a gente fala se é de Deus ou não é de Deus, a gente perguntaria, primeiro, de qual Deus nós estamos falando? Em segundo lugar, de que tipo de debate ideológico a gente está falando? De um debate que admite, por exemplo, que existam outras crenças, né? E que elas estão numa espécie de relação de disputa histórica, de confrontação histórica, pelo apossamento, pela tradução, né, pela interpretação do texto sagrado. Quer dizer, acho que é um pouco contrário, mas aí não é a psicanálise. É assim, ao espírito crítico, a gente imaginar, né, que um texto que tem tamanha
a antiguidade, como a Bíblia, como a Torá, a forma como a Bíblia foi composta. Qual Bíblia a gente vai usar? Né? Por que vamos excluir os apócrifos? Ficamos com a dos 70 ou ficamos com a do Rei Jaime? Bíblia reformada? Quem fez a Bíblia? Por exemplo, né? Essa é uma pergunta básica de quem estuda hermenêutica, né? Quem estuda a arte de interpretação e a produção de sentido, que a gente tem que fazer. Se você disser assim, não, mas o texto ele realmente foi estabelecido de uma vez por todas por uma escrita divina direta, vou dizer, não confere com o que a gente sabe sobre a vida de Lucas, sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Mateus, não confere, né? Ou seja, a crença, ele é muito importante, né? Assim como as ilusões. As ilusões são maneiras da gente lidar com a incerteza. O que não é muito psicanalítico é repudiar a dúvida, é repudiar a possibilidade de pensar, né? Será que sim? Será que não? E pensar por si. Né? Junto com os outros, junto com aqueles que a gente confia, que formam a nossa rede de relações e pessoas significativas, que formam o nosso sistema de autoridade. Né? Muito importante poder pensar também a teologia, também as nossas experiências religiosas. Por quê? E agora, falando numa forma de síntese, há experiências religiosas que são extremamente terapêuticas, que ajudam aquela pessoa no momento máximo de angústia, que integram aquela pessoa numa comunidade, que ligam aquela pessoa com uma história. Veja só, a religião envolve tudo isso. Envolve cultura, envolve interpretação do texto, envolve história. E muitas vezes essa experiência é extremamente terapêutica. Mas no outro lado você vai ter um caso análogo em que a vinculação religiosa ela é feita para quê? Para aumentar o seu sintoma, né? Quer dizer, para tornar o seu sintoma mais consistente, para gerar ódio para aqueles que não pensam como você, para gerar massacre da sexualidade, de coisas que existem dentro de nós, da nossa agressividade, negação de fantasias. Isso tudo, quer dizer, se a pessoa vai usar a narrativa religiosa, a experiência religiosa para fazer isso, eu vou dizer, então, se você considera que Deus é isso, portanto, psicanálise não é de Deus. Mas é esse Deus que você quer? Aí entramos de novo. Para mim, enfim, desde que eu li uma ou outra coisa, Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é, enfim, a libertação do jugo dos outros, sejam eles os inimigos internos, sejam eles os inimigos externos. Mas aí a gente está dentro, vamos dizer assim, de um certo debate onde a gente vai perguntar, né, como é que a tua religiosidade está se associando com teus estudos em psicanálise, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que não vai dar para fazer, psicanálise evangélica. Não dá. Por quê? Porque aí você está, vamos dizer assim, associando-me univocamente a psicanálise com uma modalidade de crença. E aí você vai transportar isso para o quê? Para psicanálise budista, psicanálise islâmica, psicanálise hinduísta? Não. Isso é uma corrupção do conceito. Então, o que pode haver? E é o que acontece fartamente na prática, né? Que as pessoas têm as suas crenças as mais diversas, inclusive religiosas, né? Inclusive políticas, inclusive morais, e isto faz parte inequivocamente do humano, da nossa época, e isso tem que ser trazido à consideração. Mas então eu vou ter que discutir Deus ali com o meu analista? Yes! Bad news! Sim! Aí é que a gente vai ver se ele... Do que ele é feito? Ele é feito dos seus recalques, dos seus ódios, ele é feito do seu insuportável, né? Até que ponto ele é feito à sua imagem e semelhança? É o que o Freud diz. Muito frequentemente a gente se cria um Deus que é o espelho nosso, e não o contrário, como está lá nas Escrituras. Para você pensar uma teologia crítica, para você pensar uma relação qualitativamente mais interessante com Deus,
a psicanálise é uma experiência tanto. Lacan analisava muitos rabinos, padres, tradutores da Bíblia. Os primeiros seminários, elas estão, vamos dizer assim, repletos de religiosos. Ele falou, e muitos discípulos do Lacan vêm de Louvain, que é um centro de formação de seminaristas católicos na Bélgica, medieval, antiquíssimo, muito importante. Assim também, no Brasil, vários dos primeiros lacanianos eram todos ex-seminaristas. Ou seja, será que é uma coincidência? Não, porque, de fato, a gente vai colocar ali as crenças, todas elas, que forem em questão, e elas vão ficar melhor depois. Essa é a ideia, né? Quando você diz assim, é de Deus ou não é de Deus, eu tô te respondendo assim, talvez tua relação com Deus vai melhorar. Quer fazer a prova dos 9? Quer fazer a prova dos 7? Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar sobre a tua relação com a religiosidade. E veja, ela pode ser diferente da do outro, que vai ser diferente da do outro, como a gente viu aqui no debate. No fundo, o que há de restritivo, né? Política, futebol e religião não se discute. O que é isso? Tabu social. Não se discute, por quê? Porque se a gente pensa sobre isso, podem acontecer solavancos. Se a gente pensa sobre isso, pode gerar uma coisa explosiva. É exatamente esse tipo de coisa que a psicanálise faz. Ela vai lá escarafunchar as coisas mais difíceis da gente conversar. Porque as mais fáceis, fala com o amigo. Ela fala o que você quer ouvir, confirma o que você está pensando, vai em frente. Quer dizer, no fundo, a psicanálise vai ter um respeito radical, antropológico pelas crenças daquela pessoa, né? E vai colocar em consideração a religiosidade nos termos daquela pessoa. Jamais vai se dizer algo do tipo, não, aceita Freud, porque Freud tinha razão, Maomé não tinha, ou os profetas do Velho Testamento, Oséias, Jeremias e Isaías não tinham. Isso a gente já teve aqui no programa várias perguntas com essa comparatividade. Né? Quer dizer, você está com quem? É Josué ou Winnicott? Não é assim que a gente pensa. Não é assim que a gente organiza diferenças. E também, por outro lado, eu acho que eu recomendaria muito, não só o texto do Futuro de uma Ilusão, mas um texto que é considerado o testamento do Freud, que é Moisés e a religião monoteísta. É um estudo sobre a origem das 3 religiões semíticas, né? Do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. Onde ele vai dizer o quê? Olha lá, ele está trabalhando com o quê? Com a história, com a teologia, interpretação de texto, o nome do Moisés. Você pode dizer, mas ele estava totalmente errado, ele se inspirou no Selim, que valorizava o livro de Oséias, que é uma porcaria. Tá bom, então apresenta outro, aí nós vamos discutir também teologia. Por que Deus estaria assim, fora da jogada, né? Com uma situação em que a gente não pode tocar, não pode pensar, não pode se aproximar, portanto. Veja só, né? Fazer o exame pela razão é se aproximar, não é se distanciar. Aquela atitude, né, do crente que diz assim, eu não vou lá, eu não toco porque eu acredito no que alguém me falou. Que faz isso? Distancia. Né? O sagrado quer dizer isso, o separado. Você quer continuar separado de Deus? Então adote essa posição. Não vou lá pensar, não vou lá entender, não vou lá me entender na minha relação com Jesus. Ah, tá bom, isso fica separado. Deixa separado num quarto escuro para você ver se isso não vai virar um monte de monstros, né, que vão sair, às vezes, da pior forma, no pior momento. Mas então, Moisés e a religião monoteísta vai ter uma mensagem incrível. A tese pode estar teologicamente discutível, mas ele está dizendo o seguinte, Moisés não era judeu. Moisés é uma figura compósita, né? Inicialmente ele era egípcio, ele depois se sobrepôs a um segundo Moisés, que era, no entender do Freud, medianita. A tribo dos levitas era a tribo que no fundo eram os assessores do Moisés no Egito, e no fundo você tem 2 Moisés, né? Um semítico, outro egípcio. Olha que mensagem, né? Nós, nosso grupo, a nossa seita, o nosso pensamento, o nós é fundado pelo quê? Pelo estrangeiro, pelo outro, o egípcio.
que mora lá na África. Aquele que tinha um dia adoração por politeísmo, vários deuses. E, segundo a hipótese do Freud, Akhenaton, né, é a época do Amenófis III, século XIII a.C., teria produzido uma nova religião baseada no monoteísmo, né, o culto de Ra, o Sol, Amon-Ra. E isso seria, então, o embrião das nossas crenças teológicas das religiões monoteístas. Olha só a interpretação, né? Quer dizer, o monoteísmo se funda na experiência do estrangeiro que nos habita no mais profundo. Você quer Deus? Experimente essa viagem, né? Tem uma aqui disponível que vai do Sinai até Cádiz. É a cidade onde Freud imagina que nasceu, né? O que a gente chama de judaísmo e depois também seus desdobramentos. Bom, psicanálise é de Deus? Qual deles? Se você vai dizer, oh não, e os outros só estão completamente errados, eu vou dizer, bom, nesse caso, fique com o seu Deus e boa sorte. Mas se você tiver assim um fio de grão, como dizia São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, aqueles que levaram a sério a coisa, né? São Jerônimo, os 70 que traduziram a Bíblia, como dizia a minha querida professora Marilena Chauí, se 70 pessoas em 70 lugares diferentes foram traduzir o mesmo texto, né, do aramaico para o latim e deu o mesmo resultado, isso sim eu chamo de um milagre. É o primeiro, é o único milagre bíblico. Quem trabalha com tradução sabe que isso é realmente impossível. Mas, para aqueles que têm um grão de dúvida que enriquece a sua crença, embarque no Acheronta Movebo, né? Ela estava lá entre as outras crenças, entre as outras religiões, entre os outros deuses, e que também falavam do amor, da justiça, da caridade, né? Será que a gente tem que ser assim tão especial? Só nós que estamos com o nosso Deus? Tcharam! Próximos capítulos. Por hoje é só. E amém.